Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, educadora espírita, a filha de Herculano. Sempre é um prazer muito grande conversar com Dona Heloísa sobre a vida de Herculano, mas também sobre a obra, principalmente sobre a obra, o legado que ele nos deixou. Na noite de hoje veremos algo sobre essa obra fantástica, Diálogo dos Vivos, que é uma obra impressionante porque é uma coautoria do Herculano com nada mais, nada menos que o espírito Emmanuel. Vejam bem, não bastou o Emmanuel dar ao professor Herculano o epíteto de o metro que melhor mediu Kardec, mas também fez questão de escrever com Herculano, o Emmanuel através da mediunidade do Chico, e o Herculano completando com seus artigos quatro obras notáveis, né? Diálogo dos Vivos, Astronautas do Além, Na Era do Espírito e Chico Xavier pede licença. Quer dizer, pessoal, isso é um tesouro, né? E vou dizer uma coisa a vocês: é o único homem vivo encarnado que teve essa primazia de ser coautor em parceria com o espírito desencarnado desse jaez como Emmanuel, né? Um espírito desencarnado dessa altura. Então, hoje vamos ver um capítulozinho aqui sobre campo de provas, tá? Que é a Terra. Mas, antes de mais nada, vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo da obra de Herculano, da vida do Herculano, e a graça, a concessão divina de conversar com Dona Heloísa, esse espírito também maravilhoso, né? Espírito de uma mulher extraordinária, que faz jus à educação que teve e também sai em defesa da obra impressionante do seu pai. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa na noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, Dona Elô aqui com a gente, né? Sem perda de tempo mais. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programa. Na noite de hoje, um programa importante. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas antes de mais nada, deixa eu, a boa educação manda, eu dar boa noite à filha de Herculano. Dona Heloísa, boa noite. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Boa noite, querido amigos. Uma cidade produtiva no quesito espiritismo. Estou muito feliz de estar encarnada na Terra e em São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil, a alegria seria a mesma. Não trocaria nem por Paris, que eu amo de paixão. Me diga uma coisa, tá fazendo um friozinho aí, eu tô vendo a senhora aquecida. Agora esquentou, mas fez um frio que era frio que eu conhecia na minha adolescência, na minha juventude. Nossa, que frio, que frio! E eu tinha medo de pôr aquecedor. Aí a minha filha pôs, meu filho pôs na casa deles.
porque na minha idade, de repente, eu esqueço que estou aquecido e abro uma janela ou saio lá fora. Então, aguentamos firme. Um frio terrível, mas que passou. Vantagem: sumiram pernilongos, mosquitos, tudo tem um lado bom na nossa vida na Terra. Agora vão começar a aparecer, mas são nossos irmãozinhos menores. Dona Heloísa, veja bem. A gente conhece no Espiritismo nosso querido irmão que partiu recentemente para a vida espiritual, o Divaldo, né? O Divaldo Ai, grande era um espírito. trem-bala, né? Um trem-bala, viajando muito, mas digamos assim, né? Eu tenho uma amiga que ela não é um trem-bala, mas a gente pode dizer ela é uma locomotiva, né? Porque a minha amiga Dona Heloísa Pires está sempre viajando, divulgando a doutrina. Dona Heloísa, esse fim de semana passado que passou, 2 cidades, Dona Heloísa, como é que foi isso? Eu fui sábado em Pedreiras, fiz foi um seminário com perguntas, respostas à vida do meu pai, José Herculano Pires, em Avaré, no jornal onde ele trabalhou em 2 períodos como crítico literário e na vida familiar. É uma luz em minha vida, meu pai, luzes. Meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz, que era viúvo, foi morar com a filharada conosco. Isso foi em Pedreiras. Depois fui para Serra Negra, que é perto de Pedreiras, fazer uma palestra, Espiritismo e Parapsicologia. Aí almoçamos num evento encantador, é a festa junina, criança brincando, correndo e comemos espetinhos, ou de queijo, ou de carne, ou de linguiça. Eu preferi o de carne, porque o de queijo eu fiquei com medo que me fizesse mal. Foi muita alegria, muita juventude, encanto com os trabalhadores, tanto de Pedreiras quanto de Serra Negra. E gratidão, muita gratidão a Deus por me permitir caminhar, ir. O querido Divaldo, que é muito maior do que eu, principalmente no quesito caridade, registrou como filhos, acho que mais de 160 crianças, como filhos para que eles tivessem um pai no documento. E tinha uma pequena cidade de amor, casinhas, não era um orfanato, era uma cidadezinha onde moravam crianças de rua da Bahia, que se transformaram em médicos, advogados, comerciantes, homens honestos e de bem. Tudo isso encanta minha alma, abençoada doutrina espírita. Gratidão a Kardec, gratidão a Jesus, irmão amado, a Maria, luz, sua mãe, e gratidão a Deus, nosso Pai. Quanto recebemos, se permitirmos, e quanto há por fazer, se continuarmos encarnados e desencarnados mais ainda. Que Divaldo receba o nosso carinho, porque nos exemplificou a caridade, assim de uma forma magnífica. Dona Heloísa, a senhora falou na primeira cidade, não é? Que o tema foi a vida de Herculano, perguntas e respostas. E em Pedreiras, a senhora falou sobre o quê? Espiritismo e A parapsicologia. psicologia. A em Pedreiras foi sobre o pai, Ah, seminário à tarde. E lá na Serra Negra, Espiritismo e Parapsicologia, que dão as mãos, né? A parapsicologia até copiou o Espiritismo. O corpo bioplásmico é igualzinho ao perispírito. Então, dão as mãos. E Joseph Heine, o criador da parapsicologia, diz: mas Kardec está correto. Fizemos um seminário, ele não falou nada que não fosse certo. Porém, nós somos a modernidade, Kardec é a antiguidade. Falei, deixa, tão lindo o José Ferraini, um pouquinho de vaidade. Deixa ele falar isso, que é muito bonitinho. um pouquinho, ou um pouquinho. Dona Heloísa,
Mas me diga uma coisa, o Herculano é formidável, né? Porque o Nossa, Herculano tem uma obra na sua coleção para psicologia hoje e amanhã, não é? tem. De Para a autoria dele. psicologia, hoje e amanhã tem. É lindo, lindo, lindo. Eu me baseio nessa obra. Quer dizer, Herculano, décadas e décadas atrás, já era um homem, né, antenado com o futuro, né? Então, com a parapsicologia é impressionante. É incrível. Às vezes eu paro mais de 81 livros. Eu vou ler, um é melhor do que o outro. Eu falo, eu não acredito. Como essa cabeça era de um sábio, humilde, risonho, alegre. Amo esse espírito. Minha mãe, que se colocou nos bastidores, e quando o pai desencarnou, ela fazia palestras no centro e continuou o trabalho da publicação de livros da editora Paideia, que o pai fundou nessa época que eu colocaram no gelo, e valeu, está lá até hoje. E a mãe trabalhou com muita competência, linda, linda também. Ô, dona Heloísa, quer dizer que dona Maria Virgínia só despontou nela a oradora depois que o Herculano partiu, não é? Ela queria, trabalhava para o pai aparecer. Muito linda, muito. Aí eu até pensava que ela não sabia fazer palestra. Fazia palestra do amor, vibração de amor, palestras maravilhosas. Dirigia a casa espírita no lugar do meu pai e publicava livros e diz Molina, que agora assumiu faz tempo a direção, e diz Molina, deixou dinheiro em caixa. Ela sabia administrar muito bem. Que linda, querida. Ela ficou cuidando dos filhos, dos irmãos que chegaram adolescente e ela orientava na casa espírita, uma das orientadoras. Mas quando o pai desencarnou, ela veio assumir o lugar necessário. Dona Heloísa, vamos lá, porque a senhora falando aí, tá? Em parapsicologia, o Herculano antenado com o futuro, mas tem coisas na vida de Herculano que as pessoas precisam saber, né? Dona Heloísa, houve um momento na vida de Herculano, né, que ele vai escrever em parceria, né, com Emmanuel, o Emmanuel através de Chico Xavier. Hoje a gente vai ver essa obra, Diálogo dos Vivos, né? Mas Dona Heloísa não só foi essa, né? Diálogo dos Vivos, as Foram três altas do obras. além, né? Na era do espírito, e Chico Xavier pede licença, né? Eu queria que a senhora contasse de onde partiu essa iniciativa do Herculano escrever com Emmanuel, os dois juntos. Emmanuel pediu, sempre Emmanuel que pediu. E Chico Xavier, claro, acompanhava Emmanuel. Eu tenho a impressão que os três eram amigos e trabalhavam juntos no mundo espiritual, porque o carinho de Emmanuel e Chico para com o pai é muito grande. Depois, quando houve um problema, que eu não vou falar nome de instituição, modificaram, tiraram um pedaço do Evangelho, colocaram outras palavras para atualizar. O pai, quando pegou aquele evangelho, ele não dormiu a noite toda. Ele falou: como crítico literário, ninguém pode fazer isso. Escreva um livro em separado, falando as suas ideias, mas não pode modificar o livro do autor. Existem leis nacionais e internacionais. E ele fez um trabalho de gigante. Foi alunhado, tiraram os livros dele de todas as livrarias ligadas àquela entidade e ele venceu. E hoje essa mesma entidade que eu amo demais o homenageia, pede que eu fale sobre os livros do meu pai, porque é uma turma nova, iluminada que chegou e a entidade continua uma luz com belíssimos tratamentos espirituais e homenagem ao pai. Aí Chico disse, ligou para o pai uma, duas, o pai falou, nossa, o Chico nunca é insistente.
eu falei, pai, ele vai desencarnar. O Chico está com 90 anos, ele falou, pode ser. Quem desencarnou? O pai, com 64 ou 65 anos. Surpresa! O Chico sabia. O pai não estava sentindo, estava e não falava. Mas ele foi para o mundo espiritual e, como minha mãe falou, não quero choro nesse velório. Nem choro, nem vela, nem muitas flores. Comprem alimento para quem precisa. E chegava o jovem chorando. Se quiser chorar, fica chorando na sua cama e na sua casa. Não vai desmoralizar aqui o professor. Ele está mais vivo do que nós. Então, vai ser um velório tranquilo, com muita alegria, porque ele partiu sem sofrimento, infarto fulminante. Nossa, eu fiquei olhando para aquela senhora e falei, é luz, essa é luz. Ô, dona Heloísa, quer dizer que, além de dar ao Herculano o epíteto, o metro que melhor mediu Kardec, o Emmanuel convidou pessoalmente o Herculano para escrever as obras, né? Que respeito Emmanuel tinha a seu pai, né? Que amor, que respeito. É lindo, lindo, lindo. E Impressionante. quando o Chico teve esse desgosto e pediu ajuda para o pai, Emmanuel que veio e pediu que inocentasse o Chico, que ele nunca pediria para deformar um evangelho. E o pai escreveu um livro belíssimo, Na Hora do Testemunho. O pai desencarnou, o Chico estava vendo que o pai ia desencarnar. Olha que coisa linda, tudo preparado como devia ser. Dona Heloísa, vamos lá. Veja bem. Hoje a gente vai tratar desse livro aqui. Eu escolhi um capítulo, Dona Heloísa, né? Do campo das provas, né? Aí, veja bem. Eu estava aqui esperando a senhora, 5 minutinhos antes, e abri um desses sites aí de notícias, né? E fiquei a meditar, uma coisa que me ocorreu agora, né? Um apresentador famoso de televisão, né? Que vai até casar com outra apresentadora, né? O rapaz descobriu de repente, né? Um câncer agressivo no pâncreas. Tá? Ai, meu sogro desencarnou disso, é terrível o câncer. Então, você veja bem, um rapaz, ele é até. Eu posso falar o nome dele, dona Heloísa, porque a imprensa toda tá nos sites de notícias, né? Que é o Edu Guedes, né? Aquele rapaz que ia Nossa, casar com aquela outra apresentadora, Ana Ana Hickman, né? Hickman. Eu vi essa notícia agora, eu digo, que interessante, né? A gente vai ver. Coisa, como a vida é um segundo, ninguém Segundo, sabe. só tá E ele é boazinha. tão forte, bonitão, gosto muito dele, e com câncer no pâncreas. Ele, Agora já tem tratamento, é que foi mesmo para levá-lo. não, ainda bem que ele fez a cirurgia. Ele já fez uma cirurgia, né? Minha mãe, quando descobriu, teve câncer de pâncreas, nem É. pôde O meu fazer. sogro também, no tempo que ele descobriu, não tinha o que fazer. Olha, vou mandar meu abraço depois para esse moço lindo. E coitada da Ana Hickman, que judiação. Estavam vivendo tão bem. Mas veja bem, dona Luiz, veja bem. Minha pergunta, antes da gente ir para o texto, a gente vai para o texto, eu vou colocar o texto aqui. Dona Heloísa, é inegável, a gente reencarna para evoluir, né? Então, para resgatar algumas coisas do passado, né? A vida na Terra é uma escola, sim, é um hospital, mas a vida na Terra é um campo de provas, Dona Heloísa. A vida na Terra é um plano de desenvolvimento espiritual. É um presente de Deus. Cometemos tantos erros, no fim criamos até um inferno maluco com anjinhos tocando harpa sem parar, pela eternidade. Falei, eu não quero ser esse anjo, eu adoro harpa, mas olha o que nós inventamos. E um inferno tão terrível, não foi Jesus que falou essas bobagens.
colocamos nos ensinamentos de Jesus, onde o pecador ficaria fervendo numa panela pela eternidade, como se fosse uma galinha indestrutível. É incrível que nós inventamos e acreditávamos, e muita gente acreditava. Felizmente, o clarão se fez no século XIX, uma verdade que já aparecia entre os druidas nas Galhas, no início do nosso, num degrau importante do início do nosso desenvolvimento, e que Kardec disse, era já a verdade espírita. No horizonte primitivo, havia o fenômeno de comunicação, livro de Leon Denis, depois da morte. Então, a verdade vem vindo e nos abraça com intensidade através da ciência atual, de mãos dadas com a ciência atual, que fala sobre o poder da oração, o perigo de não perdoar, Dr. Calil, cardiologista, que forma coágulos que podem causar até a nossa morte, que diz que fazer o bem faz bem, e quem recebe com gratidão também fica iluminado. Então, agora é uma hora linda para o Espiritismo, a parapsicologia concorda com tudo que Kardec falou, muda os nomes, Heine, ele fala, mas nós somos da modernidade, então alguma coisa ele queria fazer. Com câmaras Killian acopladas a microscópios poderosos, ele verificou que temos o que ele chamou de corpo bioplásmico, que descreve, ele leu Kardec, ele copiou Kardec, mas tudo bem, descreve, só que ele muda o nome e fala de modo um pouco poético, ele diz assim, quando pensamos bem, o nosso corpo bioplásmico, o perispírito apresentado por Kardec, fica como um céu constelado, nuvens claras, cores, estrelas. Mas quando pensamos mal, nos ligamos a outros pensamentos infelizes, lei de afinidade, e vem sobre nós uma onda escura. E eu diria, então vamos parecer um céu tempestuoso, com raios, trovões, mal-estar. Olha que coisa linda! Espiritismo e parapsicologia, considerada ciência, apresentam os mesmos fenômenos, chamam de fenômenos inabituais, iguais ao espiritismo. Então, é uma época de desenvolvimento mental nosso, de desenvolvimento necessário através dos séculos e que sempre existe, onde ciência espírita, ciência admirável, dizia meu pai, dá as mãos à ciência atual. Os neurocientistas dos Estados Unidos contam no livro Cérebro que se Transforma, traduzido para o português, vendido aqui e tem até em PDF, fenômenos inabituais semelhantes aos que o Espiritismo apresenta, inclusive sobre a força do amor e do pensamento na libertação até de uma menina de 20 anos que nasceu, parecia retardada, mas a mãe confiava nela, o pai e os irmãos. Era numa região longínqua dos Estados Unidos. Levava a menina onde pudesse brincar, ser estimulada. E a menina, aos 20 anos, recebe a visita de Barrita, cujo pai também sarou de um derrame incapacitante, ficou bom, viveu mais 10 anos. Barrita foi e levou a menina para uma boa pesquisa nos lugares principais dos Estados Unidos. E descobriram que essa menina, Bárbara, tinha só um hemisfério do cérebro. Como ela pôde se desenvolver tanto? O espírito, a ligação mental entre a mente extrafísica, o amor da mãe e dos irmãos. É um livro lindo, que tem horas que eu falo, é espiritismo, que bom! A ciência admirável está sendo respeitada, procurada e amada. Sorte do nosso povo da terra e de nós mesmos. Dona Heloísa, então, que exemplo fantástico dessa menina, né? Um, um ex- Fale,
Um exemplo Bárbara, é... parece que é Bárbara Young. E desse pesquisador, Paul Barrita, ele sabe de um caso interessante, ele vai para lá, pesquisa, leva onde podem ajudar, incrível, porque o pai dele sarou de um derrame na época, não tinha jeito. E quando o pai desencarnou 10 anos depois, casou de novo, subiu montanhas, deu aula de novo na universidade, o doutor Pedro, abriram os cílios, levaram o cérebro dele, acharam que estava meio recuperado. O cérebro, pela condição do cérebro, o doutor Pedro seria um vegetal, como a mãe dele fora. Olha que coisa linda! É força interior, é auxílio espiritual, é merecimento. Bom, aí vamos ao texto do Herculano. Tá? Então, sempre unindo o Espiritismo e ciência, né? Dona Heloísa, o Herculano, na obra Diálogo dos Vivos, tem um capítulo assaz interessante. Eu vou compartilhar aqui. É um texto de Herculano, Campo de Provas. Eu vou ler um parágrafozinho, pausar para a senhora comentar. A Terra é um campo de provas. A vida humana, um estágio nesse campo. Temos as provas e as provações, que são coisas diferentes. As provas são meios de aprendizagem e as provações são consequências do passado, expiações de faltas cometidas em vidas anteriores. Se aqui estamos, é porque necessitamos delas. E se sabemos que nossas provas e expiações foram pedidas por nós no mundo espiritual, devemos compreender que a pedimos porque a nossa necessidade era grande. Então, eu queria destacar aqui, dona Heloísa, que temos as provas e as provações, que Herculano diz que são coisas diferentes. As provas são meios de aprendizagem, já as provações são consequências do passado. Dona Heloísa, e aí, vamos separar? O Herculano é grande demais. Maravilhoso. Provas, expiações. Provas, oportunidade de desenvolvimento espiritual, crescimento, amo isso. Dr. Bezerra de Menezes diz: dificuldades, apenas ingredientes de evolução. Até os cachorrinhos têm oportunidade de se desenvolverem. Expiações necessárias primeiro para nós mesmos, apagar da nossa mente esta física, essa mente vibrante, sois deuses, sois luzes, que está fora do nosso corpo físico, diz Kardec, no ser do corpo, mas que age sobre o perispírito, o nosso pensamento é forte demais. E vem para o corpo físico gravando na plasticidade do cérebro físico. Somos Deus e somos luzes, somos o sal da terra, disse Jesus de Nazaré. E se temos erros do passado e ideias indefinidas, eles nos atormentam. Então, é oportunidade, o amor cobre a multidão de pecados. Fazendo o bem, agindo corretamente, tendo paciência conosco, esses erros do passado serão apagados. O amor cobre a multidão de pecados. Todos erramos no passado, todos podemos consertar o erro no presente. Mas se cometemos alguns erros, a nossa consciência, quer dizer, a nossa mente extrafísica cria esse pensamento maravilhoso nessa direção, grava-se no nosso cérebro, no inconsciente do nosso cérebro e precisa ser apagada. E, de repente, por exemplo, não conseguimos perdoar alguém que nos magoou, mas de uma forma terrível, quase que nos tirou a vida. É uma forma incrível de mágoa. Mas essa mágoa lembra, agora palavras do Dr. Roberto Calil, diz, não é religião, não é religião. Forma coágulos que vão todo o nosso corpo.
podendo ocasionar um desastre, uma doença, até um desencarne. Então, que maravilha conhecermos essa verdade e, quando alguém nos perdoar, pedirmos a Deus que conseguimos, quando alguém nos castigar, infligir castigos terríveis ou acontecimentos que quase nos destroem, pedir a Deus para conseguirmos nos livrar, para apagarmos a mágoa, porque temos que lembrar, não nos lembramos, mas no passado agimos de forma terrível muitas vezes. Então, em benefício nosso, perdoemos. Tem até uma oração da Sechonoye que eu usei muito nessa fase. Eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoo e você me perdoa. Obrigado, obrigado, obrigada. Uma coisa para criança que ainda nós temos dentro de nós e que cria, está sempre pensando em horas às vezes impróprias, não sabe bem qual foi o erro, mas um mal-estar e uma ligação com espíritos chamados obsessores, que não são obsessores, são conhecimentos do passado prejudicados por nós. Quando se conscientizam que o maior preocupado é eles mesmos, em geral, num trabalho lindo que a Casa Espírita tem, a desobsessão, eles são libertados desse sofrimento que eles sofrem também ficando ao nosso lado, e vão receber um tratamento e vão ficar felizes. E nós também fomos libertados, graças ao auxílio que nós nos proporcionamos. Por isso, odiar cria mal-estar e doença. Jesus já dissera, se olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. E na parábola da mulher adúltera, que era apedrejada até a morte, só a mulher, entre os judeus, quando a mulher cometia adultério, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, e saíram todos, primeiro os mais velhos. Pronto, dona Heloísa, então, dando continuação ao texto de Herculano, a gente já viu a diferença das provas, que são meio de aprendizagem, e as provações, que é consequência do passado. Dona Heloísa, veja o que diz Herculano. O espírito desencarnado vê com precisão, auxiliado pelos espíritos bons, os motivos da sua situação inferior no mundo espiritual. Sabe que seu mundo verdadeiro e definitivo é aquele e não o terreno. Compreende que a existência terrena é passageira e só tem por finalidade prepará-lo para a vida verdadeira e permanente. Quando na terra não tem o direito de se lamentar, mas o dever de enfrentar os seus problemas e agradecer a Deus as oportunidades de resgate, reparação e progresso que lhe foram concedidas. Então, quando na Terra, a gente não tem o direito de se lamentar, porque essa programação é adrede, feita no plano espiritual. E a pessoa que está passando, se está se embaraçando com as ideias que vêm, com o mal-estar, às vezes com a raiva, tem tratamento na casa espírita. Passa por uma orientação e os dois são libertados. O espírito que não perdoa o nosso erro e nós mesmos, que também sentimos um alívio e temos que perdoar aqueles que nos fazem mal, encarnados por ignorância e outro motivo. Então, Deus nos dá todas as oportunidades e nós tentamos educar pelo temor, criando o inferno. Graças a Martim Lutero, tirou essa bobagem, trouxe traduções das palavras de Jesus, dos ensinamentos perfeitas, e compreendemos que Deus nos ama, nunca nos castiga, mas nos criou de uma forma tão linda
que nós nos julgamos quando erramos. Às vezes, numa ou noutra encarnação, às vezes não queremos nos lembrar do erro, mas lembramos ou através de ideias indefinidas, ou assessorado pelos nossos anjos da guarda, que recebemos do nascimento até a morte, Deus cuida de nós, e aí entendemos e nos libertamos dos erros, fazendo o bem, perdoando, procurando agir sempre corretamente. É o remédio contra várias doenças, mal-estar, preocupações várias. Deus é Pai amoroso. Dona Heloísa, minha última pergunta, né? A gente viu a diferença de provas e provações. A gente viu que na Terra não é para a gente lamentar, porque houve uma programação. Mas, Dona Heloísa, o Herculano fala aí que o espírito, quando vai escolher essas provações, né, ele é auxiliado pelos bons espíritos, né? A pergunta que eu lhe faço é que na Terra muita gente esquece e diz assim, né? Não, as minhas provas foram muito pesadas para mim. Há provas muito pesadas que a gente não pode suportar, Dona Heloísa. Não, isso não existe. Sempre a nossa consciência que determina onde erramos. Então, vem a possibilidade de suportar. E tem que também criar coragem. Tem gente que faz, apronta, aí quando chega a hora dele se educar, ele, eu não aguento isso, eu não... Que é isso? Eu, eu brinquei com uma amiga minha, seja homem nessa hora, não é para fazer confusão, é uma brincadeira. E ela deu risada, ela falou, falei, tem que ter coragem. Olha, quando minha mãe me viu enfrentando a tempestade deitada na cama, ela falou, levanta, levanta. Cama não é lugar de se queixar. Vamos fazer um tratamento na casa espírita. E me levou à FESP, tomei não sei quantos passes, hoje não lembro. E uma senhora linda, duas, Dona Ione Carvalho e Dona Rosa Freua, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, me auxiliaram através de palavras, de passes, de conversa com o espírito chamado de obsessor, que era só um espírito exigindo justiça e compreendeu que ele também errara, então conseguiu perdoar. Somos libertados, nós e o espírito considerado obsessor, que às vezes apenas um cobrador, que vem nos cobrar erros cometidos, e quando ele percebe que também cometeu erros, ele pensa, vamos todos nos libertarmos uns dos outros, que eu cansei desse indivíduo, eu vou agora procurar a luz. E há um processo magnífico de luzes de um lado e do outro. Deus é amor. Dona Heloísa Pires, então, que programa magnífico sobre as escolhas das provas. Mas, Dona Heloísa, a gente está no mês de julho. Ah, para o mês vai ter o programa de agosto. Eu quero desde já, em setembro, mês de nascimento de Herculano Pires. Ah, eu queria pedir à senhora, eu digo, eu vou falar com Dona Heloísa. Eu gostaria de fazer surpresa. Mas eu tenho tanto respeito e reverência por Herculano que eu digo, não, não vou fazer surpresa para Dona Heloísa, não, e depois Herculano vem puxar minha orelha. Dona Heloísa, para homenagear Herculano, a senhora permite a gente fazer um programa, eu, a senhora, o Luciano Clay e outro amigo, ou o Charles Kemp, o Leonardo Marmo, sei lá. Nossa, vai ser um programa maravilhoso. Eu amo o Luciano, grande espírito, homem que conhece o espiritismo e que é de uma humildade que nos encanta. E inteligentíssimo e pesquisador precioso. E até todo mundo junto para lhe fazer perguntas, né? Sobre a vida de Herculano e tudo. Será uma homenagem bela, então, compromisso Nossa, feito. fico feliz. Que bom, que bom. Dona Heloísa, podemos orar então? Devemos, devemos. Espiritismo, ciência, filosofia e religião.
Emmanuel, triângulo divino. Kardec, e nos glorificamos disso. Revista Espírita, ele diz que dizia que não era, mas que viu que é, mas não podia dizer porque o Espiritismo estava iniciando, iam fazer confusão. Então, ele disse que não era, ele falou sobre ciência e filosofia, mas é ele que diz. A religião quer dizer a palavra religare. Religa as luzes do universo. É, pois, religião, e nos congratulamos disso. Kardec. Bom, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a essa doutrina de 3 aspectos, como disse Dona Heloísa: ciência sim, filosofia sim, religião, claro que sim, mas agradecer a Deus por essa encarnação que todos nós estamos tendo, pelas provas, e agradecer a Deus até pelas provações que aprendemos na noite de hoje, que foram escolhidas. Deus é pai, não é padrasto, e não coloca peso maior nos ombros daquilo que podemos suportar. Então, agradecendo a Jesus pela reencarnação e agradecendo a Herculano Pires pelos ensinamentos de sua obra magnífica, desse grande defensor de Kardec, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, em agosto, mês do Dia dos Pais, estaremos aqui na segunda semana, exatamente no Domingo dos Pais, um programa sobre Herculano. Já pensou? E em setembro, homenageando o aniversário de Herculano. Então, em agosto é eu e Dona Heloísa só. Dona Heloísa disse que fala do pai sorrindo. Eu vou ver se eu faço ela chorar aqui em agosto. Lembrando do tio Herculano. Vou ver se Dona Heloísa derrama uma lágrima. Às vezes de emoção eu derramo. Quando eu lembro do meu pai, aquela humildade, aquele amor ao próximo, às vezes eu derramo. Que Mas bom. nunca de sofrimento, porque, graças a Deus, ele o tempo todo teve bom humor e sorriso. Só ficava brava quando os espíritas faziam tolices. Mas Olha tinham lá. a centena de espíritas que jamais fez tolice, que eu encantava também, Chuta, o Bezerra e tantos outros. Olha lá. Então, em agosto, é Dia dos Pais. Em setembro, aniversário de Herculano aqui com um grupo de amigos, né? Para homenagear. Olha, irmão querido, que você, as 6, as filhas, o genro, continuem na luz. Merecimento, você está fazendo um trabalho magnífico em prol da doutrina espírita e melhor compreensão. E homenagem ao meu pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, quero dedicar, né? Então, a gente fica falando do pai, do pai, do pai. Quero dedicar esse programa à minha mãe também, Dona Eva, que habita o plano espiritual. Um beijo, mamãe, te amo. Dona Heloísa, Eu também gratidão. mando um beijo para a Dona Eva querida. Olha, a senhora fique aí com seu frio aí em São Paulo, que eu fico com o meu calor aqui em Recife, viu? Pouquinho, manda um pouquinho, irmão. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.